O vídeo de hoje é pra gente tirar todas as dúvidas, quase todas, sobre ladrilho hidráulico. Eu escolhi algumas perguntas, na verdade várias. Esse vídeo vai ter um monte de perguntas, sempre com aquela hashtag trocando ideia. Pode me escrever, pode me perguntar, sugerir vídeos novos aqui no meu canal e em todos os vídeos do Esquadrão de Senza. Vou começar com a pergunta da Karina. Ela colocou hashtag trocando ideia. Paty, quais são os principais lugares da casa onde você indica colocar ladrilhos? Beijos, sua fofa. Beijos, Karina. Karina, na casa inteira. Sério. Cozinha, sala, quarto, banheiro, lavanderia, na fachada, qualquer lugar. Eu amo de paixão ladrilho hidráulico no teto. Gente, nunca usei ladrilho no teto, mas pode. Tem que, né, colocar com cuidado, deixar ali umas escoras. Pode ser, hein? Uma ideia. Já pensou um lavabo inteiro revestido? Vai ficar lindo. A próxima é da Mandes. Paty, sou sua fã. Gostaria de saber se é possível colocar ladrilho no banheiro, inclusive na área do banho. Sim, Mandes, pode. No vídeo da casinha, que aliás, daqui a pouco vai entrar o último vídeo da série Reforma Projeto Casinha. E lá a gente usou dentro do box. Lá eu usei só nas paredes. Mas se você quiser colocar no piso, pode também. O ladrilho hidráulico bem instalado, bem impermeabilizado, não tem problema nenhum. Ele é como outro revestimento num box. Pode sim ser usado, não tem problema nenhum. Já falei, vou repetir. O Lurian escreveu, hashtag trocando ideia. Ladrilhos no chão pode? Pode. Deve. Eu até respondi pra ele, deve. Eu amo de paixão ladrilho hidráulico no piso. Gente, eu já vi algumas casas antigas, principalmente quando você viaja pra Europa, lá tem demais ladrilho hidráulico no piso. E eu tô falando de construções de 150 anos, sem brincadeira, e o ladrilho está impecável. Então sim, tá bom? Pode. O mesmo tratamento, os mesmos cuidados que eu falei pro revestimento quando você coloca ladrilho hidráulico num box de banheiro, por exemplo, você vai precisar para esse piso. Eu só não indico para um piso, por exemplo, de garagem, onde vai ter muito peso, um caminhão ou algum carro com uma carroceria muito pesada, porque ele pode trincar. Mas aí é qualquer revestimento, né, que não suporte tanto peso. Sempre tem que tomar cuidado com isso para piso de garagem. Vamos fazer um vídeo de pisos de garagem? Gostei dessa ideia. Quem quiser me pede aqui. O Henrique escreveu assim: oi, Patrícia, muito legal esses ladrilhos, hein? Também achei. Vou reformar a cozinha aqui em casa. Você acha ladrilho uma boa opção para colocar em cima da pia como um roda-topo? E se sim, qual a melhor maneira de impermeabilizar? Olha só, Henrique, em cima da pia, sabe quando você coloca uma faixinha ali de revestimento em cima da sua bancada? Acho lindo, maravilhoso. Mas, como roda-topo, eu acho que ele quis dizer ali o frontão. Eu já vi que tem regiões do Brasil que se chama de roda-topo, né? Aqui em São Paulo, bom, pelo menos eu costumo chamar de frontão. Me escreve aqui embaixo como vocês costumam chamar esse acabamento em cima da bancada de área molhada. Eu prefiro colocar um acabamento ali em pedra também, geralmente a mesma pedra que você usou na bancada, o mesmo material, por conta de impermeabilização, da infiltração da água dessa área molhada não ficar entrando ali nessa junção. Por exemplo, se o ladrilho estivesse encostando direto na bancada, poderia ter algum cantinho aberto e entrar um pouquinho de água. Então eu sugiro colocar um frontão, nem que seja assim 3 centímetros de altura. Coloca um bem pequenininho e entra com o ladrilho hidráulico em cima desse frontão. Vai ficar lindo e sem risco nenhum de ter infiltração, de ter pinga-pinga de água ali embaixo do seu armário. Se for uma bancada seca, aqui nessa cozinha, aliás, eu não falei onde eu tô, né? Eu tô naquela cozinha Monet. Ai, gente, tá ficando tão maravilhosa. E ali, daquele lado, a gente tem o ladrilho direto em cima da bancada, mas é porque é uma bancada seca. Ali a gente não tem cuba, não tem lavatório. Então pode sim colocar como roda-topo, né? Que você chamou. Não tem problema nenhum. O Clayton fez uma pergunta muito boa. Hashtag trocando ideia. Amo ladrilhos na cozinha e em banheiros. Tem alguma diferença na aplicação desses tipos de ladrilho para os azulejos, os revestimentos convencionais? Amo você. Obrigada, Cleiton. Tem muita diferença. Eu mostrei outro dia nos meus stories no Instagram o Gonçalo, que tá sendo o azulejista aqui da obra, instalando esses ladrilhos. Sabe que quando
o azulejista assim é mais porquinho, eu recomendo passar uma demão de resina antes. Mas o correto mesmo para instalação é você só aplicar a primeira resina depois do ladrilho instalado, assentado. Lá eu mostrei o Gonçalo instalando com uma desempenadeira comum, usando argamassa branca. Aliás, eu costumo usar argamassa branca para assentar ladrilho. Os fabricantes dizem que pode usar argamassa cinza, portanto que o ladrilho não seja claro. É a mesma história de pedras naturais claras, brancas, que você só deve usar argamassa branca, porque a cinza pode acabar manchando essa pedra natural ou ladrilho. Usa branca, melhor, porque mesmo cores claras, que não seja branco, pode acabar manchando com a argamassa cinza. Então não corre o risco. A argamassa branca costuma ser um pouquinho mais cara, mas investe, vai valer a pena. Eu comentei lá também sobre martelo de borracha, sabe? Que geralmente os meninos usam pra assentar o revestimento. Olha só, se você for usar, melhor não usar. Sabe por quê? O ladrilho, ele trinca muito facilmente. Ele é uma peça frágil. Deixa eu pegar um ladrilho aqui. Eu não sei se todo mundo sabe como o ladrilho é feito. Eu já fiz um vídeo sobre ladrilhos, que eu visitei a fábrica e mostrei como é o processo de fabricação. Eu vou deixar aqui pra quem não assistiu. Isso aqui, gente, é feito à mão. É uma plaquinha de cimento, basicamente, tá? Resumindo bem, com pigmento. Se for usar o martelo, que não seja preto de jeito nenhum. Tem que ser branco e mais macio. Amarra uma fita crepe se tiver sujo pra não sujar, porque pode manchar. O ideal mesmo é não usar, é apertar com a própria mão, tá bom? Porque pode acontecer mini fissurinhas. E você só vai enxergar isso depois que o ladrilho estiver 100% limpo e resinado. Na hora que estiver ali instalando, você vai falar, ai, que ótimo, não tem nada. Depois essas fissurinhas ficam à vista assim, viu? Então é melhor não usar o martelo, tá? A outra diferença grande da instalação dos ladrilhos para um revestimento comum é que você não pode sair sujando tudo. Sabe aquela história de, ai, caiu um pouquinho de argamassa a hora que tá instalando ali, passa um paninho, depois limpa? Não. Ladrilho hidráulico é super poroso. Não pode sujar. Se o azulejista for meio porquinho, gente, pede pra tomar muito cuidado, mas pede assim umas 25 vezes antes dele colocar a primeira peça. Porque vai manchar se cair argamassa ali em cima e ficar. Se cair um pouquinho na hora, passa uma buchinha, um paninho úmido, limpa, que tudo bem. Também, né, não é que não pode sujar sem querer, coitado da pessoa também, né? Mas não é pra ficar aquela meleca que geralmente fica quando você tá instalando um revestimento comum. Se por acaso, né, caiu ali, esqueceu uma gotinha dessa argamassa, tem chance de salvar, tá? Não é 100%, é melhor não sujar. Mas aí você pega uma lixa d'água bem fininha, com bastante água e dá uma lixada, assim, movimentos circulares, e aí pode ser que você salve ali a sua peça, tira aquela manchinha. O corte dessa peça é feito como qualquer outro revestimento, é uma máquina de serra. Vou mostrar aqui uns detalhes. Olha só, recorte de uma caixinha elétrica, tá vendo? Recortado como se fosse uma peça cerâmica. Aqui, nessa lateral, a gente tá cortando, olha só, dá pra ver aqui o 45. Isso aqui também é possível fazer, pra essa junção aqui do canto, daqui na viva, ficar o corte a 45 graus. Foi cortado com uma serra de corte convencional. Olha, o corte da paginação aqui também, tá vendo? Eles até já colocaram uma fitinha que tava com plástico aqui pra proteger, porque entrou com a massa corrida e ainda não foi resinado. Mas eu queria mostrar esse canto aqui, ó. Isso aqui, gente, não é só para ladrilho hidráulico. Qualquer paginação de qualquer revestimento, você precisa considerar a espessura da peça. Olha só, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Vamos entrar no detalhe do detalhe. Tá vendo que tem um cantinho aqui sem revestimento? Por quê? Eu parei essa peça uns 2,5 centímetros antes do final da parede, porque a continuação dela entra exatamente aqui. Se eu encostasse essa peça lá na parede, a hora que eu colocasse esse recorte, o desenho ia pegar mais ou menos aqui, olha. Então o desenho não ia casar, não ia ficar a continuação perfeita, tá vendo? Liso é mais fácil, liso você pode até encostar, mas quando tem algum desenho, tem que prestar atenção na espessura da peça, para considerar essa perda ali atrás, tá bom? Para ficar assim, bem acabadinho, lindinho, pra pessoa que tem toque não sofrer. Ah, e a junta seca, que eu comentei lá nos stories também, é muito comum no ladrilho. Se você quiser uma junta mais abertinha, assim, eles não recomendam, tá, os fabricantes, mas até 1 milímetro, ok. Eu sempre instalo com a junta seca, 100%. Isso aqui, ó, isso aqui é junta seca, ou seja, é uma peça colada na outra. Eu vou mostrar, olha só. Isso aqui, ó, você não deixa aquele espaçador
cor no meio deles, aquele pedacinho de papelão, sabe, que eles adoram. Não, pede pra eles colocarem colado, tá bom? Uma peça na outra. Uma grande diferença também da instalação dos ladrilhos para um outro revestimento é a pós-instalação. Eles precisam ser muito, muito bem protegidos, porque eles precisam ser resinados. Eu vou chegar nessa parte da resina, tá? Tem uma pergunta ótima disso também. Mas instalou, protege. E não coloca papelão, como você costuma colocar num porcelanato, numa cerâmica, por exemplo. Porque o papelão pode manchar o ladrilho que ainda não está resinado. Então coloca primeiro um plástico e depois o papelão. O ideal é você deixar isso descoberto para secar, pelo menos uma semana. Mas se tiver movimento ali na obra, você perceber que vai correr o risco de sujar, então protege com plástico e um papelão por cima. A Mayara me escreveu que eu podia fazer vídeos pro YouTube estilo vlog das obras, bem do dia a dia mesmo, porque seus vídeos no Insta são maravilhosos. Ai, adorei, Mayara. Vou fazer, o que vocês acham? Escreve aqui embaixo uns vídeos tipo vlog das obras mesmo. Não vai ficar assim, né, tão bonitinho, porque o meu dia a dia é corrido, então assim, eu faria meio que trabalhando, pode ser que fique mais tosquinha, mas posso tentar. O Rafael escreveu textão aqui, ó. Posso te pedir um conselho? Ladrilho em área externa, como parede que pega chuva, é viável? Sim. É só você impermeabilizar bem, fazer todo o tratamento dessa instalação do ladrilho, própria pro ladrilho, que não vai ter problema nenhum. E ele continua, porque eu ouvi falar que quando está exposto ao sol e à chuva, o ladrilho perde a cor. Olha só, gente, aí ele continua, né? Que eu amo aquelas casinhas portuguesas com ladrilhos na fachada. Eu ia dizer isso. Você vai pra Portugal, você vê um monte de casinha ali com a fachada toda de ladrilho impecável. Claro, eu não sei como era 150 anos atrás, né? 100 anos, 200 anos atrás. Mas se perdeu a cor, foi muito pouco. Porque continuam com uma cor super viva e os próprios fabricantes indicam a colocar na fachada. Então assim, deve perder, sim, um pouquinho da coloração, mas muito pouco. Pode colocar sim, não tem problema. Talvez o seu bisneto enxergue uma fachada um pouco diferente da que você vai ver hoje. Mas tudo bem, né? Faz parte aí do tempo. O JP fez uma pergunta que eu já ouvi demais. Tati, fico com dúvida quanto à impermeabilização. Já aconteceu comigo de impermeabilizar a peça e ficar toda manchada. JP, isso é super comum. Sabe o que acontece? As pessoas têm pressa, na obra em geral. Isso acontece com gesso, com a pintura. As pessoas não esperam o tempo correto de cura de cada material. Eu já vi gente esperando 10 dias pela cura de um concreto. É um absurdo. Um concreto costuma secar em 28 dias ou mais. Enfim, você precisa esperar pelo menos uma semana o ladrilho assentado, respirando, para depois entrar com a primeira demão de resina. Por quê? Você instalou, a argamassa que tá ali atrás tá molhada, cheia d'água. A hora que você passa a resina, o que acontece? Você impermeabiliza esse material. A água que tá ali não tem pra onde sair, não tem pra onde evaporar e acaba manchando a peça. Ou também uma outra causa dessas manchas pode ser o rejuntamento. Eu já vi gente rejuntando os ladrilhos antes de resinar. E como eu já disse, é uma peça muito porosa. E do mesmo jeito que absorve a argamassa na instalação, absorve também o rejunte. Então, esse rejunte só pode ser passado depois da primeira demão de resina. Uma outra causa, juro que é a última, senão vai ficar muito longo. Se você for instalar isso no piso e o seu piso for embaixo ali do contrapiso, um solo natural, você precisa fazer uma manta, impermeabilizar esse piso antes de assentar o ladrilho, porque essa umidade lá do solo natural pode sim passar para o ladrilho e criar essas manchas. Banheiros normalmente a gente já impermeabiliza na hora que tá fazendo, né, ali contrapiso novo, tal, antes de entrar com os revestimentos, então não corre esse risco. A Rosalie me perguntou qual é o tipo de resina que se aplica no ladrilho. É a resina acrílica, tá bom, Rosalie? Geralmente isso é vendido junto com os ladrilhos. Os próprios fabricantes já vendem o pacote, ladrilho mais resina. Você precisa aplicar 3 demãos dessa resina e esperar o intervalo entre elas indicado pelo fabricante. Geralmente são 48 horas, assim, não é no mesmo dia você consegue aplicar as 3 demãos, não. Geralmente você demora aí uma semana, vamos colocar assim, pra deixar isso bem feitinho. E usa um rolinho de lã bem baixinho, pra não ficar soltando aqueles pelinhos, sabe? A hora que você vê depois a resina seca, você enxerga aqueles cabelinhos, Deus me livre. Ah, gente, eu não falei uma coisa muito importante. Antes de aplicar a resina, você precisa limpar muito, muito bem o seu ladrilho. Inclusive, você pode pegar uma buchinha com sabão neutro e lavar mesmo, tá? E deixar secar. Aí precisa secar bem, mais uns 3 dias depois que você lavar, pra aplicar a primeira demão
mão de resina, porque aquelas manchas que eu tinha comentado podem ser também da própria obra. Então já tá seco, não tem mais umidade nenhuma, mas a própria poeira da obra fica em cima, né, do revestimento que tá instalado aqui. Então limpa antes de aplicar resina. Joyce, eu quero um vídeo ensinando como continuar linda e elegante na obra. Joyce, me encontra às 6 horas da tarde numa obra pra você me ver. Você vai mudar a sua opinião, você vai ficar decepcionada. Cabelinho duro, sabe, de poeira, desgrenhada, mas enfim. Aliás, gente, tô assim com esse casaco, parece que eu tô no Polo Norte, porque a gente tá sem as janelas da obra. A gente fica elegante, né, no frio, acho que é por isso que a Joyce me achou chique. A Mari me perguntou se os ladrilhos hexagonais também usam junta seca. Sim, todo ladrilho junta seca, tá? Não importa o formato. O P Bueno me perguntou sobre o buraquinho da junção do ladrilho, se fica vazio ou vai argamassa. Esse buraquinho aqui, PP Bueno, será que você tá falando que é da junta seca? Não, gente, é rejuntado. Aliás, é uma escolha. Na minha cozinha eu não rejuntei, mas a maioria dos clientes me pede pra rejuntar porque é mais higiênico, né? Se o ladrilho for colorido, você usa o rejunte coloridinho, tá? Aí você pede pra própria fábrica onde foi feito o ladrilho te vender um pouquinho desse pó de rejunte, você mistura com água e passa, pra não ficar esse rejunte muito destacado. Engraçado que a minha cliente me mandou um WhatsApp depois que ela viu aqui, perguntando: Paty, vai ficar essa frechinha aberta? Junta seca, gente, não significa que não tem rejunte, tá? Mesmo que fique coladinho, tem alguns porcelanatos também que a gente usa junta seca, você rejunta mesmo assim. O Lima me perguntou sobre a manutenção. Alguns fabricantes recomendam a cera líquida de 3 em 3 meses. Eu, sinceramente, não uso muito a cera. Eu prefiro só fazer aquela manutenção de limpeza mesmo, com água e sabão neutro. Não usem abrasivos e ácidos de jeito nenhum. Agora eu fiquei pensando aqui, se essa manutenção que me perguntaram foi de recuperação, né? De um ladrilho instalado, antigo, por exemplo, que tá feio ali, foi danificado. Você pode lixar bem, tá? Sua parede ou seu piso, retirar bem a resina, limpar bem, lavar mesmo, esperar secar e aplicar uma nova resina. Vai ficar recuperado. A Marília me fez uma pergunta que todo mundo me pede pra comentar aqui nos vídeos sobre valores. Patrícia, se empolga mais no seu story que eu amo. Eu adoro me empolgar lá também, gente, porque é bem o dia a dia, é isso que eu tava comentando, sabe, dos vlogs de obra. É isso, é o dia a dia. Eu pego o celular e vou mostrando o que vai acontecendo e às vezes eu acabo me empolgando. Quero dizer que te admiro demais, seu trabalho me esclarece uma coisa. Obrigada, Mayara. O custo do ladrilho e da mão de obra é muito cara? Hashtag trocando ideia. Olha só, a mão de obra costuma ser a mesma de um porcelanato, não muda muito, em torno de 80 a 100 reais, dependendo da região do Brasil. Eu já vi gente me falando que encontrou por 50 reais a instalação de mão de obra. Então, é o que eu tô te falando, depende muito. Aqui em São Paulo costuma ser um pouquinho mais caro. Agora, o material depende também. Esses branquinhos e esses daqui que a gente vai usar no piso, que é o hexagonal, só que é liso, tá vendo, uma cor terracota, custa cerca de 100 reais o metro quadrado. Olha só, se você for comprar um porcelanato hoje em dia de boa qualidade, pode ser que custe até mais caro. Isso aqui é feito à mão. Então, assim, quem valoriza esse trabalho artesanal, que fica, né, um pouquinho imperfeito, tem um charme do rústico, eu não acho um custo elevadíssimo. Eu valorizo demais isso aqui. Se for um desenhado, como esses daqui, vai custar um pouquinho mais caro. Aí, olha só, é em torno de 250, pode chegar até 300 reais o metro quadrado, aí é mais caro mesmo. Este daqui, ninguém mais tem. A gente mandou fazer essa forma, aliás, tem, né? Outras pessoas fizeram, porque lá na casa do Monet, ele usou esse azulejinho aqui. Mas a fábrica onde a gente pediu pra fazer não tinha essa forma. Então, a gente mandou fazer essa forminha com este desenho e foi pago 700 reais por essa forma. É um molde novo. E aí a cliente deixa lá na fábrica ou leva se quiser. O Gabriel só fez um comentário. Por ser feito à mão, eu gosto de mostrar as imperfeições. Eu amo isso, Gabriel. Amo mesmo, assim, acho incrível essas peças terem sido feitas uma a uma, ali colocando a tinta, o pozinho de cimento na prensa. E essas irregularidades é o que dão um charme, né, pra cada peça. Cada peça, se você parar pra pensar, é uma peça única. Nenhuma é igual a outra. Isso eu acho lindo. Olha, tanto no desenho, tá vendo? Que aqui parece que tem um caminho de gato. Como diz o menino que instalou, parece desenho de arquiteto quando faz a mão, que fica essa linha meio tortinha. Eu acho um charme isso. Ó, esse aqui já tá mais retinho. Isso mostra
que o ladrilho é feito à mão, porque uma peça é diferente da outra. Aqui também, olha, nas bordinhas, tá vendo que tem um leve quebradinho? Isso na hora que rejunta acaba sumindo mais. Mas você percebe que tem uma irregularidade. Essa é a diferença de uma peça feita artesanalmente. E eu amo isso. O João comentou: Paty, não lembro se você falou disso no vídeo de ladrilho anterior, mas se eu precisar furar os ladrilhos, os cuidados são os mesmos de qualquer outro revestimento? Sim, João. Depois que você tem lá sua parede toda pronta, já com 3 demãos de resina, sequinha, linda, maravilhosa, você quer pregar uma marcenaria, você vai fazer o mesmo processo de um revestimento comum. A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Como furar para instalar móveis, prateleiras, quadros, sem estragar o revestimento. Vamos deixar para um outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Me fala se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, deixa um monte de pergunta, comentário, hashtag trocando ideia que eu vou amar. Beijo, valeu, tchau!